Ontem mesmo eu estive pensando, você já parou para pensar que a história do Brasil, como a gente conhece, esteve por um fio de ser completamente diferente? A gente aprende na escola que a República foi proclamada em 15 de novembro de 1889 como algo inevitável. Mas e se eu te dissesse que não foi bem assim? Que aquele foi um dia confuso, sem povo na rua, liderado por um marechal doente que era amigo pessoal do imperador. Hoje, no Tá Aqui Eu Explico, nós vamos fazer um exercício de imaginação histórica, mas com os pés no chão. Vamos reescrever o destino. Nada de ficção científica maluca. Vamos usar fatos para projetar como seria a sua vida, a política e a cara do Rio de Janeiro se a família real tivesse ficado. O Brasil seria uma potência? Uma democracia? Ou um caos? Ajeita a postura aí e vem comigo para essa realidade paralela. Imagine o dia 15 de novembro de 1889. Marechal Deodoro da Fonseca, doente e relutante, decide não levantar a espada. O golpe falha. A família imperial não é expulsa na calada da noite. O Brasil acorda no dia 16 ainda sob a bandeira imperial. Mas, afinal, o que teria acontecido depois? Será que viveríamos num conto de fadas ou num pesadelo político? Para responder a isso, precisamos desenhar um cenário realista, baseado em quem eram aquelas pessoas e como o mundo funcionava naquela época. Primeiro, vamos resolver o destino imediato da família real. Se a República não tivesse sido proclamada naquele dia, o imperador Dom Pedro II ainda teria muito pouco tempo. Ele já estava idoso, diabético e cansado. Historicamente, ele morreu em Paris em 1891, apenas 2 anos depois do golpe. Portanto, no nosso cenário, o Brasil viveria um luto nacional gigantesco em 1891, com o enterro do imperador não no exílio, mas no Rio de Janeiro, provavelmente em Petrópolis. E é aqui que a história pega fogo. O início do terceiro reinado. Assume o trono a princesa Isabel, que passaria a ser a imperatriz Isabel I do Brasil. E aqui, meus caros, é onde, entre aspas, a corda estica. A República não foi proclamada apenas por causa de Deodoro, havia um descontentamento real. Os fazendeiros estavam furiosos com a abolição da escravidão, os militares queriam mais poder e a igreja estava brigada com o Estado. Esse cenário significa que a princesa Isabel teria herdado uma bomba relógio. Para a monarquia sobreviver e não cair logo em seguida, digamos, em 1895, Isabel teria que fazer uma concessão drástica. A figura do imperador, que tinha o poder moderador, o poder de intervir em tudo, teria que ser esvaziada. O Brasil, inevitavelmente, teria se tornado uma monarquia parlamentarista clássica, muito parecida com o que vemos no Reino Unido ou na Suécia hoje. Isabel reinaria, mas não governaria de fato. O poder real estaria nas mãos do primeiro-ministro e do parlamento. Isso teria acalmado as elites políticas e neutralizado o medo que muitos tinham da influência do marido dela, o Conde Dale, que era visto como um estrangeiro arrogante. E a República? Ela viria mais tarde? É muito provável que o movimento republicano continuasse existindo, mas, se o sistema parlamentar funcionasse e a economia do café continuasse forte, a população, que majoritariamente adorava a figura paternalista do imperador, poderia ter segurado o regime. O Brasil seria uma entre aspas anomalia nas Américas. Um império gigante cercado de repúblicas por todos os lados. Isso forçaria o país a uma diplomacia muito mais agressiva e armada para se defender, mantendo uma marinha de guerra poderosa e influente, o que agradaria aos militares que antes queriam o golpe. Agora, vamos visualizar o Rio de Janeiro. Se a corte tivesse ficado, o Rio não seria apenas a capital, seria a vitrine imperial dos trópicos. Historicamente, o Rio sofreu reformas brutais no início da República, como por exemplo o Bota Abaixo de Pereira Passos, para que o Rio de Janeiro se parecesse com Paris. Num Brasil imperial contínuo, essa modernização também aconteceria, afinal, Dom Pedro II adorava o progresso, mas a estética seria diferente. A arquitetura preservaria mais a identidade luso-brasileira combinada com o neoclássico. O Paço de São Cristóvão, que entre parênteses pegou fogo recentemente na nossa linha do tempo real, seria o Palácio de Buckingham brasileiro,
cercado de guardas, cerimônias diárias e turismo internacional. A cidade teria uma atmosfera de Belle Époque muito mais prolongada. A nobreza brasileira, que eram os barões do café e os condes, continuaria mantendo palacetes em Botafogo e nas Laranjeiras, criando uma vida cultural de óperas, bailes e saraus que a República, mais austera e positivista, acabou diluindo com o tempo. Petrópolis não seria apenas uma cidade de serra, mas a Versalhes brasileira, onde todas as decisões de verão seriam tomadas. Mas nem tudo seriam flores. A tensão social seria imensa. Sem a promessa de igualdade que a República vendia, mesmo que não entregasse, a estratificação social no Império seria visível. A luta pelos direitos dos ex-escravizados poderia ter tomado contornos diferentes. Talvez mais lentos na integração social, ou talvez mais protegidos pela coroa, já que Isabel era redentora, criando um conflito direto entre a monarquia, aliada aos libertos, e o parlamento, aliado aos fazendeiros. Concluindo, se a República não tivesse vindo em 1889, o Brasil provavelmente teria evoluído para uma democracia parlamentar estável ao longo do século XX, apenas mantendo a família Orleans e Bragança como chefes de Estado cerimoniais, cortando fitas e recebendo embaixadores. O Rio de Janeiro seria uma cidade mais monumental, mais tradicionalista e, possivelmente, o Brasil teria uma identidade nacional muito mais coesa e orgulhosa de sua entre aspas diferença em relação aos vizinhos. Não seríamos melhores nem piores, mas seríamos, sem dúvida, um país muito mais exótico e único no cenário mundial. Bom, então é isso. Até o próximo vídeo aqui no Aqui Eu Explico. Até mais!